E hoje eu abro mais uma página do nosso acervo de empresários responsáveis de referência em Brasília. Só que ele não é de Brasília, não nascido aqui, mas adotou a nossa capital como sua, hoje mora aqui com a família e tem 2 empresas. Mas não começou assim também, ele começou sendo servidor público, né? Passou no... Olha esse pessoal de fora, chega aqui, passa no concurso, empreende. Vamos conhecer o Eduardo Lineker. Obrigada, meu amigo. Nós estávamos juntos em uma mentoria, né, para empresários, onde a gente estava buscando crescer, e fez muito sentido para mim te convidar, justamente por ter conhecido também, né, a Yara, que é da sua família, um pouco da sua história. E é isso que eu quero aqui, poder trazer agências que sejam de marketing, empresas sérias, que possam colocar a cara e contar a história, porque quem tem coragem, presta um bom serviço, senta e fala, né? Se apresenta, conta um pouquinho da sua história, por favor, da sua transição, da vinda, por que você veio para Brasília, Tem aí muita história, começa. né? Então conte, estou Vamos quietinha lá. aqui. Obrigado primeiro pelo convite. É muito legal o seu projeto aqui. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho da história. História de alguém que veio lá do Piauí para ser um concursado, mais um concursado aqui em Brasília, mas que acabou empreendendo e hoje não faz mais nem parte ali do concurso público, né? Então, eu comecei a empreender na faculdade, o pessoal já me chamava de ministro, de secretário, porque eu sempre quis fazer alguma coisa na área da enfermagem. A enfermagem é uma profissão que não é tão valorizada, e eu sempre quis trazer... minha visão era empreender nessa área para mostrar que eu conseguiria dar algum resultado sendo enfermeiro, né? E aí surgiu a ideia de abrir uma empresa de cuidadores de idosos, de home care, na época. Como eu era concursado, eu procurei empreender através de uma franquia, porque eu vi que eu não conseguiria conciliar tantos plantões com empreender do zero. Então, começar a aprender aquilo tudo, eu não sabia de nada, então eu teria que estudar. A franquia foi um meio mais fácil, porque eu já recebi muita coisa pronta ali, onde eu teria apenas que executar. Então, foi o caminho mais fácil que eu encontrei inicialmente. E aí eu permaneci Na franquia? na franquia durante 6, 7 anos, então foi de 2013 até 2020, permaneci como franqueado. Então, tive muito destaque na rede, minha unidade ela chegou a faturar 2 vezes mais que a segunda colocada. Nesse tempo, eu fui convidado também a ser conselheiro de marketing, aí surge o caminho do marketing aí já desde esse tempo da franquia. E tudo isso conciliando ainda com o serviço público. Então, ainda fazia muitos plantões aqui. Eu fui do SAMU aqui em Brasília, fui do Hospital de Base, trabalhei no Centro Neurocardiovascular. Então, eu conciliava essa experiência aí, assistencial com a de empreendedorismo, empreendendo na área de cuidadores de idosos. E em 2020, eu resolvi sair dessa franqueadora, montar minha marca própria, que é a Levens, uma agência de cuidadores de idosos, e expandir essa marca. Hoje a gente está com a Levens em 12 capitais do país e com a experiência de marketing também, eu cheguei a empreender agora na Agência Cerebral, que é uma agência especializada em marketing para clínicas e médicos. Um resumão assim, né? Um super resumo. Então, vamos esmiuçar um pouco essa história. Você pediu exoneração. Pedi exoneração. E como é isso, né? Como foi? Da onde vem essa coragem? Porque o que as pessoas normalmente buscam é essa estabilidade e o serviço público te trazia isso, de alguma forma. O Sim. que moveu ir para algo que você não tinha certeza que iria dar certo, ou foi tudo muito bem estruturado, planejado, você fez uma transição bem responsável, já fazendo os cálculos, já sabia onde vai dar? Foi planejado, mas foi bem difícil. Porque assim, a gente é criado, como eu falei, eu vim lá do Piauí, então minha mãe servidora pública do Tribunal de Justiça, meu pai trabalha com obra, então eu sempre fui criado para buscar ser concursado e ter uma estabilidade. Na minha cabeça, estabilidade era ser concursado, não poderia ter estabilidade de outra forma. Então é muito difícil para uma pessoa que foi criada nesses moldes sair disso, né? Mas a convivência com empresários aqui em Brasília também, depois que eu abri minha empresa, fez com que eu visse outro lado.
eu enxergasse ali outros meios de ter essa estabilidade e conseguir ter sucesso também. Lógico, foi uma transição bem difícil, então eu fiquei em torno de 3 anos nessa transição, né, eu diminuí carga horária primeiro, parei de fazer hora extra, para depois pedir exoneração, né. Tentei uma licença sem vencimento, só que aí veio a pandemia e o profissional de saúde não Não poderia podia. não poderia. Então, assim, foi uma transição bem gradual, mas que foi bem difícil internamente para mim. Quebrar toda essa mentalidade de que: "Espera aí, estou trocando certo pelo duvidoso". Justamente. E assim, eu vivia no meio de funcionários públicos, minha rede, eu não conhecia ninguém em Brasília, então todo mundo que eu conhecia aqui foi devido ao concurso público. Então todo mundo falava: "Não, não vai por esse caminho, Tá tá doido? doido, tá num dos melhores concursos para enfermeiro que tem do país, para que tu vai fazer isso?". Então eu só escutava isso o tempo inteiro, E o que né. lá dentro fazia o que que você sentia? Que vozinha é essa? O que que Eu sempre busquei muita flexibilidade também e eu sempre acreditei que, eh, não só o sucesso financeiro é o que faz você ter sucesso ali na sua vida. E como enfermeiro isso estava bastante difícil. Então, assim, eu cheguei a fazer 28 plantões por mês, ter 2 a 3 dias de folga no mês. Então era aniversário da minha filha, que eu não poderia estar com ela, eu tinha que escolher entre Natal e Ano Novo, eu tinha que escolher entre Carnaval e Semana Santa, eu tinha, vários domingos, almoço de domingo, não estar em casa, com a família. E o empreendedorismo foi uma forma de enxergar liberdade. liberdade e flexibilidade de tempo. Lógico que aí tem os outros riscos envolvidos, mas, eu queria sair daquela vida. E o empreendedorismo foi o caminho que me fez, hoje conseguir essa liberdade. Mas agora eu vou perguntar, porque eu estou aqui pensando, pois eu folgava mais quando eu trabalhava. Quando era concursado, eu trabalhava. Ai, mas e conseguiu? Foi rápida essa liberdade? Quanto tempo demorou? Porque aqui a gente fala também com pessoas que se interessam, que sonham em empreender. Claro que pessoas que querem conhecer um novo trabalho, uma nova empresa, mas eu acho que lá no fundo, né, as pessoas que nunca empreenderam têm essa ou vontade ou imaginam que sabe como é. Na realidade, para você, como foi transicionar para o empreendimento? Assim, não foi fácil, e não é fácil até hoje, porque o empreendedorismo também ele te carrega para o workaholic. Sim. Então, quando você por exemplo, a gente estava em uma imersão alguns dias atrás, onde a gente vê muita gente faturando muito, trabalhando muito e entra no looping ali de querer faturar mais, querer trabalhar mais, querer entregar mais, e muitas vezes acaba doente por conta disso. Então, hoje eu digo que eu consegui, hoje eu me policio muito em relação a isso, então eu tento ao máximo não trabalhar no sábado, no domingo, tento tirar muitas vezes a sexta à tarde, os períodos pela manhã para ir na academia para ter um pouco mais de qualidade de vida. Sim. E eu entendo também que existem fases que você tem que abrir um pouco mão e tem que dar uma acelerada no trabalho. Mas hoje eu consigo controlar mais isso, né. Então, assim, eu afirmo que eu consegui chegar nesse ponto, mas que realmente é um ponto de atenção para o empresário, ele não cair nesse looping de trabalho eterno, de faturamento, de ego, né. Então eu costumo tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Acho que a vontade de cuidar continuou com você, tanto que você empreendeu no cuidado, Uhum. mas o propósito de empreender também ficou claro. Como que você consegue conciliar tanto conciliar e crescer, né? Uhum. Eu coloquei aqui, ó, como você traduziu esse ideal a um modelo de negócio sustentável, tanto o cuidado quanto o empreendedorismo. Assim, hoje na Levens, a gente tem um modelo de negócio que a gente quer entregar para a família flexibilidade e economia. Então, nosso público-alvo são famílias que têm algum idoso ou alguém que precisa de um cuidador, mas que o plano de saúde ele não autoriza um home care, por exemplo. Então tem muitos idosos que são até saudáveis fisicamente, mas ele tem uma demência, tem um Alzheimer, tem alguma coisa do tipo, e precisa de alguém ali do lado dele, né. Eh, e como é um serviço que a gente encaminha o profissional para a casa da pessoa,
eu também não quis ficar com essa responsabilidade de supervisionar o cuidado. Então, a ideia é a Levens ser uma intermediadora que compartilha com a família essa responsabilidade do cuidado. Nós ficamos responsáveis ali pela parte de recrutamento, seleção, gestão das escalas, pagamento, organização dos pagamentos, para que a família ela se preocupe o mínimo possível com toda a parte burocrática e ela se preocupe lá no dia a dia em olhar a parte do cuidado em si, né? Até porque essa supervisão do cuidado ali em loco, ela é quase impossível de ser feita Sim. por alguém de fora, né? A família tem que estar muito perto. Então, eu já tive experiência com home care também, então, e a gente não conseguia entregar um cuidado assim supervisionado, porque a gente não está ali no dia a dia, né? Então, eu entendi que para ter mais qualidade nesse cuidado, era preciso a gente dividir essas Responsabilidades. responsabilidades, né? Então, hoje, nossa venda para a família ela é muito pautada nisso, nessa transparência de explicar como funciona esse mercado, até porque tem muita família que muitas vezes ela nem sabe, ela nunca contratou, né? Então, a gente explica como funciona, os modelos de atendimento que podem, os modelos de empresa que podem atender essas famílias, e nós nos colocamos como uma empresa que entrega flexibilidade, economia e resolver a parte burocrática desse tipo de serviço. E aí, dessa forma, a gente conseguiu atender muitos estados, muitas capitais do país com uma estrutura bem enxuta, que hoje a gente opera tudo aqui de Brasília. Então, a gente faz seleções. E com a pandemia também, facilitou muito essa parte do recrutamento online, dos treinamentos online. Então, a gente cada vez mais vem capacitando cuidadores, vem educando as famílias para esse tipo de modelo de negócio. Então, a gente conseguiu entregar o que a gente se propôs ali, mas manter também um nível aí de excelência e de compromisso, de qualidade, sem perder, assim, sem super inflar essa entrega, né? Porque um home care, por exemplo, ele tem que supervisionar o cuidado lá no dia a dia, ele tem, vou dar um exemplo simples, então ele tem que contar quantas medicações tem ali, se sumir uma medicação, a responsabilidade é do home care, né? Mas muitas vezes, na própria família, ou alguém pode ter consumido essa medicação, ou o próprio cuidador, ou uma dose ali se perdeu, então é um controle que é muito micro, né? E que é muito difícil para uma agência, para uma empresa fazer isso à distância. Então, eu quis separar isso de forma bem clara e dividir essa responsabilidade com a família, até para poder também ter um alcance maior do negócio. Sim, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso até ter um plano de saúde para minha mãe, Uhum, só que aconteceu dela precisar de um cuidado supervisionado. uhum. E o plano de saúde não libera isso, porque ela não está doente, ela está ok, só que já está com mais Está mais debilitada ali. debilitada, Uhum, pode cair, ou pode acontecer exatamente. algo, e eu não tenho condições porque eu trabalho, eu quero ter alguém com a minha mãe. Aí eu não sei como contratar, como nada disso eu vou buscar a Levens. Exatamente. Aí eu falo: "Eduardo, eu tenho essa necessidade, quero um profissional, como é que faz?". Aí você vai recrutar um profissional e vai me mandar algumas possibilidades para eu escolher. Para escolher. E também, além disso, gerenciamento de escala. Então, muitas vezes, você quer alguém 12 horas por dia, precisa 2 pessoas para estar revezando. Então, se uma não pode, a gente complementa e já envia a outra. Então, você não precisa ter essa preocupação, E quem paga? a família. Eu pago a carteira desse quem assina a carteira desse profissional, é um contrato, como é que é essa questão jurídica? Eu contrato vocês, eu pago para a agência ou a agência só me auxilia? Tem 2 modelos, ou a família pode contratar o profissional diretamente e assinar a carteira desse profissional, e pode fazer via intermediação da agência também, com profissionais autônomos, tá. Então Uhum. tem essas 2 possibilidades. Cada caso, a gente vai indicar uma forma melhor de contratação. Aí vai depender do caso da família, né. Então tem Então você famílias que auxilia a família até isso, entender o que que é até melhor. entender o que é melhor, entendeu. E muitas vezes, inclusive, tem famílias que têm o home care com o técnico de enfermagem lá, para um cuidado mais com pacientes, assim, que precisam de um cuidado, que tem curativo, que tem muitas vezes uma traqueostomia, alguma coisa, mas a família também contrata um cuidador para dar auxílio a essa empresa de home care. Então a gente está atuando
nesse nicho aí, não são de pessoas, vamos colocar assim, doentes. Não precisa a pessoa estar doente. Pessoas um pouco debilitadas ou que precisam de uma companhia ali, a gente já atua E também. todos são técnicos de enfermagem ou enfermeiros? E pode ser cuidadores também. A profissão de cuidador hoje ela não é regulamentada, né? Eles se enquadram como profissionais domésticos. Então a gente criou um curso de cuidador, a gente tem um programa, a gente chama de programa de nivelamento de cuidadores, onde esses cuidadores eles têm acesso a vários cursos. Então, primeiro socorro, sinais vitais, transferência e mobilidade de pacientes, cuidados no paciente com Alzheimer, cuidados com o paciente no AVC, para tentar cada vez mais qualificar esse público, já que não é uma profissão regulamentada e que muitas vezes acaba caindo ali como um profissional doméstico. Entendi. Então, a ideia é cada vez mais capacitar esses profissionais para que consigam atender esse nicho de mercado que vem crescendo bastante e que não tem ninguém olhando para eles Para para auxiliá-los. auxiliá-los, né? Porque a população, a demografia da população hoje é cada vez mais casais que têm poucos filhos, né? Porque se você pegar 30, 40 anos atrás, as famílias tinham 5, 6, 8, 10 filhos. Então sempre ficava alguém ali para cuidar, né? Agora não. Agora são 2, 3, 1, e muitas vezes ocupar no dia a dia já com seus filhos, com sua família, então não tem ninguém para cuidar desses idosos, né? Por mais que eles não estejam doentes. Às vezes pode ser uma companhia, como eu falei aqui, né? Então é esse público aí que a Levens atua hoje. E como é que você conseguiu escalar a Levens num curto espaço de tempo e fazer esse negócio crescer com estrutura? A gente usa muita tecnologia também, então a gente desenvolveu um software de recrutamento e seleção, onde a gente analisa todas as capacidades técnicas dos cuidadores, né? Sejam eles cuidadores, enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Então, vão ter todas as experiências desses profissionais ali. E a gente compara com o que a família está procurando. Então, muitas vezes, um idoso com Alzheimer, mas que é lúcido, né? Então, precisa de uma pessoa paciente, uma pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre Alzheimer, que saiba ali ter alguns jogos, alguma coisa mais lúdica, enfim, que saiba lidar com esse paciente. Cada item desse, no cadastro do profissional, ele vem descrito e no cadastro da família também. E aí a gente Faz um faz o cruzamento. cruzamento e dá esse match, né? Além, e isso a parte mais técnica, né, mais robotizado, vamos dizer assim. Mas no final também tem as entrevistas com a própria Leves, nossa equipe da Leves, e com a própria família antes de dar início aí aos plantões, né? A partir do momento que começou o cuidador lá na minha casa, o meu vínculo com você termina? Não, não. Porque é um trabalho contínuo, né? Inclusive, assim, esse é um dos no modelo de contratação da agência, esse é um dos pré-requisitos que tira o vínculo de emprego ali da família com o cuidador. Porque se a família ela contratar de forma direta ou com alguma cooperativa ou empresa que não é em formato de agência, que é o nosso formato, ela acaba tendo um risco trabalhista enorme. Com a Levens, ele tira uma das características do vínculo de emprego, que é a pessoalidade. Então, na prática, por mais que vá aquela mesma pessoa para sua casa, ao você contratar a Levens, você não está contratando, por exemplo, a Antônio ou a Francisco para ir na sua casa. Você está contratando a Levens, que pode, a qualquer momento, você pode solicitar uma troca de cuidadores, e isso você descaracteriza ali o vínculo de emprego, e por isso que a gente consegue dar flexibilidade e economia também para a família. Acredito que gerir foi algo positivo, porque na sequência você já pensou aí na cerebral. Quais as características dessa nova fase? Por que isso aconteceu? Qual foi a dor que você quis sanar aí? Sua mesmo? A Cerebral surgiu de uma inquietação da Levens, né? Então, assim, lá no início eu fui conselheiro de marketing da franquia, então eu que ficava ali na parte de construir estratégia, contratar agência, analisar materiais, e eu sempre tive muita dificuldade com as agências, porque nenhuma agência entendia muito bem o que a gente fazia, né? Então, em 2020, quando eu saí dessa franqueadora e montei a Levens,
Eu ainda tentei contratar mais 2 agências, também não deu certo. E aí eu resolvi internalizar o marketing, montar uma equipe própria. Pensando no nosso plano de expansão, fazia muito sentido a gente ter nossa equipe para esse movimento. Só que 2, 3 anos depois, ali em 2023, o marketing ele já entrou num modo que chama modo de cruzeiro. Então, a gente já tinha deixado tudo organizado da Lemes, então era mais análise de métrica, mudar uma pequena estratégia ou outra. Então, não demandava mais de toda aquela equipe. E aí eu comecei a perder alguns membros da equipe. E como eu sou enfermeiro, minha esposa médica, minha cunhada médica, eu estou nesse meio, conheço muitos médicos pela experiência lá da Secretaria de Saúde, eu percebi também que os médicos, eles estavam muito mal assessorados nisso. Muito mal assessorados. Então, assim, e o médico é um profissional que, pô, estudou pra caramba, se forma, muitas vezes os empregos que os médicos têm, eles são reféns aí de uma estrutura hospitalar que vem se verticalizando cada vez mais. Então, às vezes se juntam para montar ali uma clínica e não conseguem ter alguns resultados, entendem muito pouco de gestão, de marketing. E eu quis trazer com a Cerebral uma ideia de juntar marketing, que era uma demanda ali que eu tinha, com a gestão, que era a experiência também que eu trouxe desses anos todos. Então, por que não criar um produto para oferecer aos médicos? E aí surgiu a ideia de criar essa nova empresa, que é a Cerebral Marketing, que tenta entregar gestão e marketing de forma integrada para clínicas médicas. Então, a ideia toda da Cerebral veio dessas Dessas inquietações. necessidades, dessas vitórias também. Isso. E o que é entregar gestão e E marketing. Integrada a marketing. gestão Marketing integrada. integrada à gestão, né? Isso, explica Marketing para integrado à quem gestão. estiver aí te ouvindo, for dono de uma clínica e qual o serviço. Porque eu acho que uma dos problemas das agências, essas que, infelizmente ou felizmente para nós, né, deixaram o mercado aí bem saturado, é inventar um monte de termo e o cara já corre, porque é tráfego, é engajamento, é a repimboca da parafuseta, e vai, e aí parece tão complicado que assim, o cara, eu nunca vou conseguir resolver isso. Aí vem você agora, ainda junta o marketing com a gestão integrada. Vamos Vamos entender decifrar isso aí. isso. O que eu enxerguei? Que as clínicas, geralmente, elas contratavam ou o menino do marketing, né? Pega o sobrinho de alguém, de algum dos médicos aqui para fazer o marketing. Só que o marketing na cabeça deles era a postagem do Instagram, né? Então, tem esse sentido. E já outras clínicas já contratavam ali uma agência até que tinha um know-how maior, mas que a agência ela não entendia nada de clínica médica. Ela só entendia de querer fazer anúncio, querer fazer postagem e trazer qualquer tipo de paciente. Na minha visão, o marketing integrado à gestão é você usar o marketing de forma inteligente para atingir o objetivo que a clínica se propõe. O negócio. Do negócio. Então, a gente tem clínicas em vários momentos. Exemplo, tem clínica que atende convênio, né? Mas a maioria das agências não sabe, agência genérica, não sabe que existem 50 tipos de convênios e que cada convênio tem um contrato diferente e que cada convênio paga um valor diferente para a clínica. Se existem convênios que pagam valores diferentes para a clínica, por que faz sentido eu anunciar para aquele convênio que paga menos? Eu vou anunciar para o que paga mais, né? Então, isso aí é a primeira coisa que a maioria das agências genéricas que atendem clínica não sabe nem como funciona e não faz. Segundo, se tem clínicas que atendem esses convênios, mas que os convênios demoram mais para pagar. Eu tenho um convênio que paga com 30 dias, 45, e eu tenho um convênio que paga com 60, 90. Para que eu vou anunciar para o de 90? Eu posso anunciar para o de 30. Então, clínicas que estão no momento de transição, de convênio para particular. Clínicas que atendem convênio, mas que elas são refém de um convênio só. Então, o negócio dela fica muito vulnerável. Já vi clínicas fecharem porque o convênio simplesmente verticalizou, abriu sua própria rede e a clínica ficou sem nenhum paciente da noite para o dia, né? Então, o médico, como gestor, ele tem que, ao contratar uma agência, e o propósito da Cerebral é esse, a primeira coisa que ele tem que entender, que é o nosso pilar de bússola, é para onde que ele está indo. O que ele quer?
Pô, ele quer pulverizar mais? Beleza, minha clínica é uma clínica que atende convênio. Mas eu não quero ser refém de um só. Vamos pulverizar mais a carteira. Esse é o objetivo do marketing. Mas aí você vai pulverizar a carteira trazendo o público que não é de convênio ou você vai auxiliar a buscar novos convênios? A gente pode anunciar para outros convênios que não seja aquele que ele está refém e pulverizar mais a carteira dele. Ele tem que atender mais. É porque você Exatamente. vai na análise tão profundamente dos dados, do que está acontecendo ali com ele, que talvez nem ele possa estar vendo aquele risco que ele está vivendo. Geralmente ele não vê. Né? Quando a gente chega e vai, vamos analisar aqui, o que você quer pro próximo ano? Não, a gente atende convênio, mas eu estou aqui, 60% é a 1.000 e 40% entre 30 outros convênios. Você concorda comigo que se a 1.000 sair, a clínica dele quebra? Total. E ele não está prestando atenção nisso. Então você auxilia, inclusive, a Cerebral vem para te auxiliar na gestão de riscos também. Gestão de risco. Baseado na expertise de você ter um negócio onde você faz toda essa análise a todo momento. Justamente, do mercado. Então, isso veio da experiência de gestão. Vida, né? Expertise, sim. Justamente. Então, outras clínicas já são clínicas que o médico está na transição do convênio para o particular. Então, ele tem outra estratégia, né? É outra comunicação. Então, a gente vai conversar de uma forma diferente. Né? Tem médicos, muitas vezes é só uma clínica ali com 1, 2 médicos, eles fazem algum tipo de cirurgia, ele está se especializando mais. Então, pô, eu faço 5 tipos de cirurgia, agora eu quero fazer uma só. É outro tipo de comunicação. Então, a Cerebral ela vem para integrar esse objetivo das clínicas e dos consultórios com o marketing. E aí o marketing dele tem que ser voltado para isso. Né? Não adianta anunciar, por exemplo, cardiologista em Brasília. Cardiologista em Brasília, você vai trazer todo tipo de convênio para essa clínica. Agora, se eu fizer um anúncio, cardiologista da Unimed em Brasília, cardiologista que aceita o plano do Senado, Brasília. Aí eu consigo atingir o objetivo da clínica através do marketing. Então, a ideia da Cerebral é isso, unir isso. E também não ficar só ligado ao post, à visualização, a clique. Né? A gente quer saber realmente se esses anúncios, quem sentou lá na cadeira, né? Quem consultou, quem realizou o procedimento, para medir se as ações tomadas ali do marketing elas estão sendo efetivas. Porque eu recebo várias clínicas, inclusive, que vêm de outras agências, que colocam que, eu estou recebendo os pacientes, o paciente vem tagueado, né, traqueado, que é do Google, mas quando eu chego aqui e eu pergunto, foi indicação de outro colega médico. E aí as agências vendem isso como, não, tá aqui, ó, tá traqueado, foi da campanha. Nossa, a campanha está totalmente errada, porque ele está... Ou, inclusive, já é paciente do médico. Né? Então, o cara já é paciente do médico, muitas vezes ele não tem um telefone, aí procura de novo no Google, então ele está pagando novamente por um paciente que já é dele. Né? E aí a gente tem na nossa metodologia estratégia de fidelização, para que isso não aconteça, para que ele tenha sempre o contato ali da clínica, a estratégia ali de comunicação ativa, não só de chamar o paciente no momento da consulta, mas de ter um relacionamento mais longínquo com o paciente, né, para que haja essa fidelização. Então, são várias estratégias que a gente vai utilizando, baseado em dados, para que o marketing se integre à gestão. E nesse caso, como você acabou de trazer, que você tem estratégias que fazem com que esse relacionamento continue. Isso é através de treinamento, você vai treinar a secretária, ou você está falando de ações que são ali ferramentas do sistema? Não, aí pode ser, tem a parte de jornada, da jornada de experiência do paciente, através de treinamento, secretário, mas tem também a parte de campanhas. Então, campanha de relacionamento. Porque quando a gente fala em campanha, muitas vezes o pessoal só associa isso à campanha para trazer novos pacientes, mas a gente pode fazer uma campanha de relacionamento. Exemplo, se um cardiologista marca uma reavaliação com o paciente para daqui a um ano, ele já pode, durante todo esse ano, enviar informativos para esse paciente. Então, você trabalha com o mailing da clínica? Da clínica. Né? Então, as clínicas, que foi outra coisa que a gente percebeu muito. As clínicas, elas são empresas que elas têm uma base de dados enorme
que não é usada para nada, na prática. Né? Ou quando é usada de uma forma muito ruim, porque... Feliz aniversário. Feliz aniversário, ou então tá na hora de voltar que seu Botox está vencido. Né? Só que ele não manda o cuidado. Exemplo, a gente tem paciente de oftal, que a gente fez isso na parte de lente de contato. Então, pô, você acabou de receber seu estojinho ali com a lente. Aí, com 30 dias, você tem que trocar o estojo. Com 45 dias, acabou o líquido. Com tantos dias... Então, tem muita informação que você pode ir fornecendo para essa pessoa que ela pode voltar a consumir da sua clínica. Ao invés dela ir numa ótica e comprar qualquer líquido. Inclusive, estratégia até que você, quando terminar, já pode mandar um novo para ele, já pode estar ali incluso no pacote e você acaba vendendo mais. Né? Então, assim, dá para fazer tanta coisa, mas que... E aí eu chamo isso de marketing baseado em evidências. Né? Então, tem a medicina baseada em evidência, onde o médico toma ali as decisões clínicas dele baseadas nas evidências científicas. E eu chamo isso de marketing baseado em evidências, onde a gente vai aplicar o marketing, estratégia de marketing que fazem sentido para aquela clínica dentro da nossa metodologia. Sensacional. Então, é muito isso que eu chamo de que é trazer o marketing integrado à gestão. Porque o marketing não é só o Instagram, não é só o Google, não é só os Reels, enfim, é muito mais amplo. Né? É fidelização, é análise de números, é análise de estratégia, é você saber para onde você quer ir. Então, existe outro horizonte aí que as agências ficaram queimadas no mercado, né? A gente até estava conversando, será que eu chamo agência mesmo? Mas resolvi me posicionar como agência para até quebrar também um pouco desse paradigma, que existem sim agências boas que podem ser um parceiro estratégico da clínica. Podem ser um parceiro estratégico da clínica nesse sentido, de desmistificar que a agência é o molequinho do marketing, é o menino que vem aqui me gravar. Né? Então, sim. eu quero quebrar esse paradigma também com a agência que funciona. Tem que ser as que funcionam, né? Uhum. Quando cai na banalização e a gente cede, porque tem um posicionamento aí, né? Ou você vai entender que eu me lembro da época de filme, por exemplo, que a agência de marketing, aquele pessoal que fazia uma reunião, chegava todo mundo totalmente capacitado em que tipo de publicidade, como é que a gente vai vender esse produto, então isso é muito legal. Aí quando eu me deparei com o mercado também, o cara não escreve nem português. Não, aí é complicado. Aí quando a gente vai pensar num negócio baseado na expertise, porque a idade tem que servir para alguma coisa, né, Eduardo? Aí também Nem não veio, isso tudo não veio à toa, né? Né? Então, querer utilizar a nossa expertise do empreendedorismo, do mercado, das multinacionais e tudo isso, e ser confundido com o que se tornou agência, então, assim, que agência, né? Mas você já se rendeu ao BINS, vamos lá. Ai, como é que você define a diferença entre vender um serviço, nossa, você já me respondeu aí, né? E gerar uma transformação de verdade? Muito nesse sentido. Então, assim, eu tenho um evento que chama Clínica Lucrativa. Legal. Que é um evento que a gente faz para médicos e gestores de clínicas, que é justamente isso. Tentar trazer também para eles essa visão, porque eles não têm essa visão. Você tem que ensinar o seu cliente do que ele precisa. Do que ele precisa para eu poder conseguir entregar, porque muitas vezes, mesmo que eles contratem, e isso, assim, está na nossa reunião de venda. Assim, se você quiser me contratar uma agência para você entregar na mão da agência e sumir, não me contrate, porque essa agência não sou eu. Ou o trabalho é feito a 4 mãos e eu sou um parceiro estratégico seu, que eu vou adotar a estratégia, você vai ter que cumprir um lado lá, eu vou ter que cumprir um lado de cá, e a gente vai ajustando junto para ter o mesmo objetivo. Aí a gente vai, ou não vai dar certo. Porque eu já sei que não vai, porque eu passei por isso. Eu já contratei umas agências, eu já fui esse cara de querer contratar agência e resolver tudo. Né? E aí surgiu o Clínica, por quê? Porque o Clínica Lucrativa é um evento onde eu vou conscientizar essas pessoas. Né? Então eu vou falar sobre gestão, sobre marketing, a importância de tudo isso que eu falei aqui, de analisar os números, de ter um pilar de bússola, que é onde você quer chegar,
Você falou do pilar de bússola, tem outros pilares? Tem outros pilares. Nossa metodologia são 5 pilares, né? É o método BRAIN, é bússola, reconexão, amplificação e posicionamento, inspeção e números. Ah, o brain de cérebro também, igual a cerebral. É marketing, isso é marketing. Tudo é em volta disso. Então, a gente tem o método BRAIN, a gente tem uma plataforma chamada Dados Cerebrais, que é onde a gente lança tudo, gera dashboard com todos esses números. Né? Legal. Mas vamos à metodologia. Bússola. Analisar onde a clínica quer ir. Então, análise de convênio, quem que paga mais, quem que paga menos, quem paga mais rápido, quem não paga, se está na transição do convênio para o particular, enfim. Saber ali o objetivo inicial da clínica ou do médico. Reconexão, fidelização, jornada do paciente. Então, pegar toda essa base de dados e trabalhar nela de alguma forma. Então, tem clínicas aí que a gente pegou, tem 25 mil pacientes cadastrados e não está fazendo nada com essa base de dados. Né? Então, hoje a gente sabe que é muito mais barato você vender para quem você já trazer de novo para quem já está na minha base do que tentar trazer um paciente novo. Ainda mais assim, cada dia, anúncio mais concorrido. Então, usar essa base é muito importante. Amplificação e posicionamento. Aí vem o marketing mais em geral. Então, estratégia de Google Ads, Meta Ads, outdoor, o que precisar, sabe? A gente tem clínicas que usam até carro de som. Você tem ideia? Então, dependendo assim, da cidade depende satélite. do lugar. Né? Se tem um carro do ovo, justamente. Todo mundo lembra do carro do ovo quando passa na rua. Se faz sentido, a gente faz para ter resultado, não importa. Então, assim, não tem vaidade. Top. Se o que dá resultado é carro de som, a gente vai fazer o orçamento do carro de som, vai mandar gravar a vinheta e vai rodar na cidade. Entendeu? E a gente faz aqui lá no Paranoá, em uma clínica. Então, assim, tem que fazer sentido para a clínica. Claro. Né? Não adianta eu tentar colocar a mesma estratégia de uma clínica de cirurgia plástica aqui do Lago Sul em uma clínica de popular lá do Paranoá. Sim. São duas coisas completamente diferentes. E aí, no pilar de amplificação e posicionamento, a gente vai ver o que faz mais sentido para cada um. E como é que você continua nos pilares? Que eu ia te perguntar como que você metrifica e mostra para esse cara que realmente dá resultado. Porque eu acho que uma das objeções também em contratar eles vivem falando, mas a gente não sabe de onde veio ou como veio. Mas você está na amplificação do carro de som Isso, amplificação. Então, amplificação, a gente vai traçar essa estratégia. Que aí pode ser um anúncio no Google, pode ser um anúncio no Meta, vai depender muito de quem. Pode ser o carro de som, pode ser um outdoor. Né? Então, muitas vezes, a clínica está numa posição de que ela quer reforçar a marca. Né? Ter um brand maior na cidade, ser mais conhecida na cidade. Aí, de repente, os totens fazem mais sentido nessa fase. Então, cada clínica ali ela vai ter uma fase e os meios publicitários vão servir para alguma coisa do tipo. Inspeção, então, a parte do atendimento, muito importante. Então, a gente faz cliente oculto, bimestral, nas clínicas, seja por WhatsApp ou por telefone, e entrega esses relatórios para a gestão da clínica, para que ela tome algumas atitudes lá. Então, a gente analisa tempo de resposta, qualidade, se seguiu o script, não seguiu, se ofereceu alguma coisa a mais, então, se ofereceu alternativas, porque muitas vezes a pessoa chega numa clínica para procurar determinado médico, mas aquele médico só tem agenda para daqui 2 meses. A pessoa não oferece o outro, né? Então, assim, tem muito disso de atendimento. E aí, muitas vezes, a clínica coloca a culpa no marketing. Só que o marketing trouxe ele até a porta. Só que o pessoal está expulsando de dentro da loja. Então, é um pilar que a gente colocou também como muito importante e eu sinalizo isso para a clínica. E o último pilar, que é o de números, que é a análise pragmática desses números. Vai de novo. E tem o pilar que é o de números. E tem o pilar que é o de números, onde a gente faz a análise pragmática dos números que deram resultado ou não. Né? E aí a gente tem algumas estratégias para medir isso. Né? Então, a gente pode treinar secretárias para que elas perguntem, o próprio médico pergunte de onde que veio esse paciente, né? E a gente contabiliza isso. Então, a gente tem uma plataforma hoje que chama Dados Cerebrais, onde a gente compila todos esses dados e gera alguns gráficos lá para poder mostrar isso aos clientes. Então, lá tem dado de origem dos pacientes, origem por especialidade ou por procura. Né? Só que isso é um trabalho a 4 mãos. Então, se a clínica não me devolve esse dado, eu não tenho como mostrar. Eu não tenho como mostrar isso para ele. Então, a função da Cerebral, nesse meio,
é também viabilizar como ele vai fazer isso. Né? Então, eu tento sempre ser parceiro das clínicas nesse sentido. Ó, a melhor forma de captar esses dados é assim. Ah, Eduardo, mas eu não consigo assim. Vamos fazer de outro jeito. Tem clínica, para você ter ideia, que a gente imprimiu um papelzinho, colocou do lado da mesa da secretária e ela vai atendendo e vai colocando o pauzinho, ela manda a foto pra gente no final de semana. E a gente coloca na plataforma. Funciona. Tá ótimo. Tá ótimo, funciona. E já tem clínica não, que é tudo mais automatizado, a gente já implanta um CRM. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o simples também funciona. Então, a gente pode captar dados das formas mais simples que seja, mas o importante é que esse dado ele seja analisado e levado em consideração. Sim. Né? Para tomada de decisão. Para que tenha alguma ação assertiva em cima desse número, né? E eu quero parabenizar, inclusive, porque eu sou da docência, né, do ensinar. Poxa, se ela funciona daquele jeito, a secretária já está ali há um tempão, Justamente. ela não quer, ela se recusa. Aí você vai brigar, fazer com que a mulher faça o sistema ou entregar um bloquinho que ela marca 1, 2, 3, feliz, tranquila, te entrega. Então, as pessoas tendem, tá, pessoal, para você aí que quer empreender, que quer prestar um serviço, pensar que tudo é tecnologia e que isso é inovação. Inovação é o que ele fez, é voltar também a um recurso utilizado anteriormente e que tem-se a resposta. Funciona. Assim, a gente tem que pensar no que funciona. Sim. Né? A gente não tem que inventar a roda, a gente não tem que tentar. Minha função não é brigar com a clínica ou criar atrito com a secretária, não, é facilitar. Gerar mais serviço. Gerar mais serviço, então eu vou vir, vamos implantar um novo sistema. Não, vamos ver o que você tem, vamos tentar usar da melhor forma possível. E muitas vezes a gente não consegue captar 100% dos dados, mas se você tiver ali uma amostragem suficiente, você já consegue tomar decisões baseadas em alguma evidência. E no caso, essa decisão vai ser onde eu vou fazer esse tráfego. Porque se esse chegou pelo totem, então vamos colocar mais totens. Mais totens. Muitas vezes a decisão é até estratégia de aumentar a clínica. Então teve clínica que a gente percebeu que eles não tinham vaga para os próximos 2 semanas, 3 semanas, e eles estavam perdendo ali exames. A clínica foi lá e comprou mais aparelho. E resolveu. Né? Ou diminuir. Pode ser também. Sim. Então, assim, o importante é que essas decisões... sejam baseadas em evidência. Sejam baseadas em evidência, que é o marketing baseado em evidência. Muito bom. Sensacional. Muito, muito bom. Como você define... Essa eu já perguntei, me perdi aqui porque eu fico tão atenta a... E é isso, né? Eu acho que prestação de serviço também é estar atenta, estar prestando tanta atenção, porque se você estiver sempre pensando ali no script próximo, né? E tal, você não engaja, não entende, não vai para outra pergunta. E assim com os clientes também. Se você quiser vender um marketing que é o mesmo, 3 postagens, né? Nossa. O vídeo, que marketing é esse? Cadê o negócio? Cadê a análise de negócio? Cadê a gestão do que vai fazer? O cliente chega, vamos fazer tráfego. Para quê? Onde? Como? Que decisão é essa de fazer tráfego agora, sendo que você não tem um preparo para que essa pessoa chegue ali? Exatamente. E aí o seu evento abre todo esse leque para que eles entendam e aí estejam preparados para receber uma empresa de tamanha qualidade e com grandes diferenciais. Exatamente. Porque não adianta... Jogar pérola. É igual você abrir uma loja e a loja não terminou a reforma, você querer levar todo mundo ali para a loja, não adianta. Né? Então tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E muitas vezes o tráfego ele não é a solução, as postagens elas não são as soluções. Então tem muito cliente que na reunião de venda me pergunta: Eduardo, mas vão ser quantas postagens? Eu disse, não sei. Exato. Não sei. Depois a gente vê. Porque não é isso que vai te dar resultado. Né? Então, nós vamos analisar seu negócio, ver qual é o seu objetivo, depois nós vamos definir o número de postagens, o que vai ser feito, porque isso realmente faz sentido. Então, não adianta eu querer chegar com a receita da clínica A e entregar para B. Não vai funcionar. Estão em momentos diferentes. Hoje você tem vários clientes, tem uma equipe, mas para conseguir fazer essa entrega tem um desafio aí que são as suas pessoas, a sua equipe, a liderança, manter esses colaboradores
isso também hoje já está num processo facilitado? Você tem encarado essa nova geração que é diferente, né, da nossa, mesmo você sendo muito mais velho que eu, entendeu? Que é diferente da nossa. Como é para você essa liderança, os desafios enfrentados enquanto empresário? Eu acho que o desafio de gestão de pessoas, para mim, hoje, ele é o maior. Uau! Ele é o maior, né? Porque realmente são gerações diferentes, são pensamentos diferentes, mas eu não sou a pessoa que condeno gerações. Então Maravilha. eu não sou aquela pessoa que fica com aquele papo. Nossa, essa geração tá horrível, Mimimi, mimimi. Não, desrespeito isso. eu acho que eles têm a maneira deles, trazem muitas coisas boas, né? Então, exemplo, essa parte de não ser tão workaholic como A gente? a gente, Sim. né? É uma coisa muito boa. Então, saber separar um pouco mais, eles já têm essa visão mais clara, eles já sabem mais, de repente, o que querem do que A a gente? gente, né? A Que gente era no foi veio manada, né? justamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender muito com eles, porém é um choque também, Total. é um choque de gerações, há um choque, existe. O que eu tento fazer na prática? Eu tento criar uma agenda de liderança e de treinamento semanais. Então, uma vez por semana, eu tenho um treinamento com os líderes. E aí são temas, não são temas técnicos, são temas mais abertos. Então, Habilidades mais socioemocionais do que do que técnicas. técnicas. Então, por exemplo, essa semana a gente falou sobre postura do líder, né? E aí a gente tenta também trazer nossas vulnerabilidades para eles e nossos defeitos e eles acabam entendendo muita gente e ajudando nesse processo. Então eu vou melhorando muito com isso e eles vão cada vez mais absorvendo os valores da A empresa, a cultura. cultura, e a gente vai formando isso juntos, né? Lógico que tem os percalços, mas a gente tenta seguir dessa forma. Eu acho que foi a melhor forma que eu encontrei que está dando certo, né? E inclusive, assim, é como eu estava te falando antes, na Levens, no início, eu era muito ausente, porque eu fazia muitos plantões. Então, foi se criando uma cultura diferente do que eu queria. E quando eu voltei quando eu pedi exoneração e fiquei 100% na empresa, eu encontrei uma coisa que eu não me reconheci dentro da minha própria empresa. E para mudar isso foi muito difícil. E a gente mudou 80% da equipe, né, para chegar hoje numa continuidade. Então, a gente ainda está nesse processo, está melhorando cada vez mais. Porém, com a Cerebral já é diferente. Já é uma empresa que eu montei estando 100% presente, né? Então, eu já implantei a cultura nesses mods e isso já vem melhorando muito. Veio depois também, né? Uhum, E é um público diferente dos enfermeiros, né? Essa uhum. galera do marketing já vem mais jovem, com outra mentalidade. Então, eu acredito que você, querendo ou não, teve que flexibilizar e aprender, porque ou a gente vai mudar ou a gente vai fechar. Eu vivi uma situação recente, eu sou a multinacional, trabalho, eu fui a primeira gerente mulher da América Latina em funcionários, trabalhando com revitalização e manutenção de viaturas militares. Amo trabalhar até hoje, amo, não adianta, você vai falar o que quiser. Eu estou aqui, eu acho que dá para ver o prazer Uhum. que eu estou e seja cada história vai me encantar, porque é uma história de um ser humano, de um legado, de algo. Mas também, né, com a produtora, eu tive que lidar com tudo de mais diferente. E foi onde e eu dou treinamentos de liderança. E eu comecei a perceber, até de colaboradores que trabalharam comigo em outras empresas e trabalharam para mim por mais de 5 anos, porque eu acreditava que eu era uma líder assim excelente. Na verdade, eu ainda acho, tá, gente? Os meus resultados não estão falando tanto quanto, mas eu tenho a total clareza de que não são os princípios e valores, é a geração e eu voltar para algo que eu sempre ensinei. Flexibilidade é quem manda no sistema. Uhum. Então, eu sempre respeitei, né, eu odeio que falem a geração mimimi, quem veio depois vem melhor. Só que tem algo aqui
muito bom, porque disciplina, rotina e acordar cedo nunca vai fazer mal para ninguém. E isso não vai mudar na minha cabeça. Até porque na hora de pagar a conta, atrasa ou chega mais tarde para o salário para ver se alguém vai compreender. Mas enquanto eu fiquei nessa briga, inclusive eu estou sofrendo com uma situação. E eu tenho tanta. E eu fico muito feliz, né? Porque isso é realmente liderar. Onde eu errei? Por que eu. Então, nessa de. Eu não queria que ninguém estivesse em casa. E aí eu tenho um colaborador que amo. O cara é o melhor no que ele faz, né? Toda a equipe, graças a Deus, hoje, né, com o tempo, até porque a gente não nasceu nesse mercado. E aí tinha concordado em segunda-feira, ok, em casa. Só que eu sou aquela que calcula milimetricamente mas espera aí, isso está demorando muito tempo, e aquilo, isso vai funcionar assim, e tal, tal, e tal, tal, e aquilo começou. Só que é uma pessoa excelente. Numa dessas, eu nervosa, com um monte de coisa, prazo para entregar, programa, as coisas que a gente tem como empresário, as contas e tal. Aí eu falei alguma coisa e não quero mais, e não vai ficar mais a segunda-feira em casa, então eu não vou ficar mais dia nenhum. Aí eu, oi? Peraí. Aí chamei meu sócio, né? Porque tem que ter um que vai. Michael, por favor, vamos lá, essa pessoa é muito importante, converse. Aí ele já olha para mim, que é mais jovem também, tipo, né? Não adianta, a gente avisou e tal, e papapá. Mas junto com ele, eu consigo, por ele ser dessa geração, a gente discute, né? Outro dia ele falou, não vou trabalhar domingo. Aí eu olhei, cala a boca. E por que você vai? Porque eu preciso. Porque tem isso para fazer. E eu acredito que essa troca e a vulnerabilidade, tanto com os nossos pares, quanto com os colaboradores, ela vai ter que acontecer. E esse caminho não vai ser de lá para cá. Ele vai ser daqui para lá. E aí essa troca genuína, né, de experiências vão começar a acontecer, mas graças a Deus, só porque vocês ficaram curiosos, eu tenho ainda ele na equipe e fazendo o trabalho totalmente de casa. Me provou que é possível a Que dá entrega. para fazer, Ele né? não caiu. Mas eu ainda não mudei, eu estou com muita saudade de você, Ariel. Por favor, eu estou me humilhando aqui em público. Volte. Eu gosto da conexão e eu acredito que a gente tem muita troca, como, por exemplo, as reuniões. Mas chega uma hora que a gente, como líder, também tem que dar um tempo, baixar a bola, espera um pouco. Como é que a gente vai fazer? Porque se a gente não souber lidar com o time, com pessoas, o que a gente sabe fazer? Eu fiz esse movimento para o presencial também, né? Então, Trazendo, eu né? trouxe todo mundo, eu tinha uma parte da equipe em home, mas eu não me adaptei. Né? Então, e assim, minha empresa, minhas regras também, né? Eu tenho que... e eu trouxe Seguir uma todos cultura, de né? volta. Quem não se enquadrou teve que sair, mas eu acredito que existem empresas que dão certo nesse Sim. formato e que a pessoa que quer esse formato também, ela tem que procurar as empresas que se adaptam a isso. E tá tudo bem, né? Eu sempre falo muito, eu gosto de falar lá na empresa que tem que desmistificar as demissões. Então tem que ser um processo natural. Então, se não deu, não deu. A pessoa tem que entender que não tá bom para ela, que não tá bom para a empresa e acabar tudo bem e ela procura um lugar que é melhor para ela, a empresa procura outra pessoa que é melhor para a empresa e tenta conciliar isso, porque o ruim tá ruim para a empresa, tá ruim para a pessoa e aquilo ficar se arrastando. Né? Então isso é o que não pode acontecer. E aí, o que piora é a sua entrega para o seu cliente. Aí você vai perder o cliente. Você não perde o colaborador não tem coragem de sair. E como a gente trabalha com mediação de conflito em empresas, enquanto empresários, eu, no meu caso, profissionalmente já fazia, né? E o bom é que às vezes a gente faz a mediação de conflito lá na ponta do cliente, aí quando chega aqui, na nossa, gera um atrito. É entender que tem hora que você, de verdade, precisa ter coragem de fechar ciclos, por mais que você goste, porque isso vai ter um impacto muito grande para a empresa. E porque, no final, a empresa precisa se manter ali. E uma coisa que eu acredito seja muito importante para essa geração é se relacionar é importante, perdoar é importante,
o chefe vai, eu não quero que alguém aguente. Igual eu já ouvi coisas de líderes assim horrorosas. Né? Não é nada disso, mas uma pressão, vamos trabalhar, vamos entregar, vamos motivar para crescer, e você entender que o chefe não é perfeito, né? E por aí vai, mas eu acredito que essas coisas vão começar a ser mudadas. O que você acredita? Como que você vê esse futuro aí, com a empresa crescendo, cada vez mais equipe? Assim, os ciclos, eles têm que ser, falando dos ciclos que têm que ser fechados, e assim, isso inclusive vale muitas vezes até relações societárias, sabe? Então, muitas vezes a gente está insistindo ali em uma coisa, ou em uma empresa que a gente investe e não sabe, fica tentando, sabe? Não, a gente tem que deixar as coisas fluir de forma mais fácil. Então, até com os próprios colaboradores, quando você explica o motivo das coisas, Sim. costuma dar muito mais certo, né? Então, a gente hoje lá na Leves e na Cerebral, a gente está muito voltado para isso. Explicar os porquês, porque entendendo os porquês, muitas vezes as pessoas vão fazer de forma diferente, mas elas vão conseguir os mesmos objetivos. Então, meio que está sendo nosso lema, é isso. É o que você chama de clareza nas Clareza e relações. transparência nas relações. Então, eles entenderem o porquê de cada coisa, por que está sendo feito, onde que a gente quer chegar, e que muitas vezes no meio do caminho a gente vai mudar os porquês, a gente vai mudar os porquês, e eles vão entendendo também junto que por que estão acontecendo essas mudanças, e está todo mundo no mesmo sentido, né? Qual o maior desafio em liderar com propósito? Eu acho que é comunicação. Comunicação, porque muitas vezes você é engolido pela rotina. E parar para ter esses momentos de explicar e de colocar e de treinar, porque muitas vezes está muito claro para você, Mas para o outro, mas para o outro não está. E é muito óbvio para você. E é aquele clichê do óbvio precisa ser dito, precisa. né? E a gente não costuma não fazer. Então, para mim, comunicação é um dos principais. Existe algum erro que te ensinou mais do que um acerto? Na verdade, eu acho que os erros, em geral, ensinam mais, né? E aí, acho que existiram vários. Acho que um que eu posso citar é assim, não ter procurado ambientes que Te fortalece. me fortalecem mais cedo, sabe? Eu acho que eu fiquei muito, principalmente no início da jornada ali, eu fiquei muito preso a um relacionamento com muitas pessoas que eram concursadas, que tinham essa cabeça de estabilidade, e não dizendo assim que está errado. Tem muita gente que é Sim. feliz dessa forma, mas eu não era. Então eu tinha que procurar minha tribo. E eu acho que eu demorei a me movimentar para procurar. E eu acho que esse movimento também acontece com o empresário, com o empreendedor, quando ele ainda tem a cabeça pequena e acredita que o outro é concorrência. Sim. A partir do momento que nós dois, com empresas semelhantes, podemos nos unir e crescer junto e ganhar o mercado de forma qualitativa, quantitativa, aí eu acho que por isso os empresários não se reuniam tanto. E quando a gente encontra esse grupo, eu falo sempre, né? Se você é o mais inteligente da roda, tu tá no lugar errado. Tá no lugar errado, tá no lugar errado. E esse pensamento de abundância, ele tem que ser colocado em prática assim, diariamente, porque vamos trazer para o nosso campo aqui de agência de marketing médico. Eu não preciso ter 200 clientes, 300 clientes, né? Claro que Se não. eu, com minha agência, eu conseguir implantar o meu propósito, o que eu quero entregar em 50 clínicas, eu já tenho um negócio de sucesso, né? Se a gente for colocar só aqui em Brasília, quantas clínicas tem? Será que eu não posso me juntar com meus pares e fazer um movimento que vai conscientizar o mercado e vai ficar bom para todo mundo? Olha que legal. Né? Ou eu vou ficar escondendo meu joguinho, não vou falar meu método, não vou falar o que eu faço. Não, e sensacional, fez, falou, né? mostrou. Eu anotei aqui, eu ainda ia falar depois. A gente tem um colega, né, que fala, copiei do Lino, ele quer de você ainda, né? Copiei do Lino, né? Copiei dele. É assim, e aí ele pega uma ideia minha, eu pego outra dele, eu pego outra de outra colega, e a gente vai contribuindo um com o outro, que no final todo mundo sai ganhando. Sim. Sai ganhando. E podendo ser da mesma cidade, inclusive, é a mentalidade. Né? Eu acho que o ambiente realmente é muito importante, e principalmente se você está com as pessoas. É você chegar no seu time, sabe? Quando você vai para um lugar, você acredita, e aí você fica desconfortável ali, aquele grupo não é seu, e aí você acha que o problema é com você. Até o dia que você chega no seu grupo. No certo, né?
Não, até o grupo de WhatsApp, assim, alguns grupos de família, ou algum grupo ou da época de enfermeiro, assim, já não, Não faz parte. não cabe E mais tá tudo ali. bem. É, tudo bem. É isso. Vamos lá. Eduardo, quando você olha para trás, né, vê sua trajetória da enfermagem ao empreendedorismo, o que que mais te emociona hoje? Mas me emociona. Ah, não sei se tem assim uma coisa que me emociona nisso, mas eu acho que o que eu mais gosto é assim, a resiliência, a insistência de acreditar que sempre vai dar certo. Então eu sou muito otimista, né? Pode acontecer coisas ruins, coisas horríveis, mas eu enxergo o lado bom das coisas. Então, em tudo, eu sempre tento enxergar o lado bom, né? Nessa minha jornada inteira. Então, o que mais te emociona é ver que você está certo, Pode ser. tanto que você está continuando, É. né? Eu acredito que para homem, né, quando a gente fala emociona, ele até trocou a palavra, né? Eu gosto, não é que emociona, mas os seus colaboradores crescendo, outras pessoas sonharem através do seu sonho, esses enfermeiros que estão aí na Levens vendo e ganhando mais. Isso me emociona. Hoje a gente já atingiu mais de 35.000 profissionais que prestaram serviço através da Levens. Durante a pandemia, assim, a gente teve vários depoimentos de cuidadores que tinha gente que era manicure, não conseguia atuar e viraram cuidadoras e tiveram uma renda e mudaram a vida ali da sua família. Então já tive pessoas que não tinham emprego e a gente deu o curso, ela se formou cuidadora, ela começou a fazer plantões, ela trouxe mais gente da família. Então a gente transformou muitas vidas também através disso. Então é muito legal essa parte. E olhando para frente, qual é o legado que você quer deixar através dos seus negócios, que hoje são 2, né? Na Levens, eu quero impactar, meu objetivo é impactar primeiro o Brasil inteiro, é ter uma unidade em cada capital e cada vez propagar mais a formação de novos cuidadores. Então, eu acho que é um desafio nosso hoje e é o desafio principal para a gente conseguir impactar os idosos. Então, essa população, como eu falei lá no início, ela está muito esquecida, né? Então, eu acho que a Levens vem para isso, com esse propósito de deixar esse legado de cuidar dessas pessoas que hoje não tem quem cuidem delas. E na Cerebral é levar o marketing integrado à gestão, levar clareza, levar visão para médicos, gestores de clínicas, que muitas vezes têm a clínica como um trabalho caro, né? Eu falo muitas vezes que o médico ele tem um emprego caro, que é a sua clínica, que ele teve que montar para virar empregado da clínica e no dia que ele não trabalha, ele não ganha. E meu objetivo com a Cerebral é mostrar que a clínica pode ser lucrativa, pode não depender do trabalho daquele médico específico e que ele pode transformar aquilo em um negócio de sucesso. Maravilha. Antes do nosso quadro final, quero que você deixe uma mensagem para quem, talvez para esse seu cliente, que é o médico ou o idoso ou os familiares dos idosos, ou para quem quer empreender, que aqui com certeza nós vamos ter uma audiência que quer empreender, que quer entender que não é. Eu mesmo, houve um tempo, né, no nosso tempo, que todo mundo queria empreender, queria ser empresário. Agora eu vejo, não, eu quero tempo, eu quero qualidade de vida, porque a gente pode mostrar que tem um tempo do empreendedorismo que vai ser um rala maior mesmo, mas que chega um momento, né, igual do nosso amigo aqui, que a liberdade chegou, né? E talvez uma condição financeira, porque eu sempre falava, né, que essa pressão aqui em Brasília para você ser servidor é difícil. Aí se você namora, se une com alguém que também, poxa, mas você é tão inteligente, você dá conta de passar num concurso. Aí eu, Tá, mas eu não quero. sim. E aí aquilo ia numa pressão. Gente, chega, eu quero ser rica. Porque o servidor, ele abre uma porta e fecha outra. Ele vai ter a vida toda organizada, estabilizada, vai viajar de férias até aqui. E ele fecha
ele fecha da pobreza, que seja, né? Então, Ele fecha da pobreza e ele fecha da riqueza. exato. Eu não estava lembrando, obrigada. O meu climatério, né? Tá me deixando assim, esquecendo até os jargões, mas é isso. É. Então, mostra para quem está aqui a sua percepção, o porquê continuar, o porquê empreender, qual a sua dica, tanto para quem vai contratar aí a Cerebral ou a Leves, quanto para quem quer empreender assim como você. Tá feliz hoje empreendendo, não tá? Estou muito feliz, muito feliz. Acho assim que empreender não é para todo mundo. Empreender, a pessoa tem que realmente gostar, tem que querer. Não é um mar de rosas, não é flores, Não é são flores, maternidade. não é aquilo que o pessoal planta aí no Instagram. Então, vão ter muitas viagens. Você tem muita flexibilidade depois de um tempo, mas vão ter muitas viagens. Você tem que abrir seu computador e fazer alguma coisa e trabalhar, e você não pode se incomodar com isso, porque isso é a rotina do empresário, é o negócio dele. Então, é como um filho ali que você cria e o que precisar, você vai ter que estar à disposição para cuidar. O que eu coloco, principalmente para os médicos, para os donos de clínica que querem empreender, que querem levar seu negócio como uma empresa, é que eles se qualifiquem, né? Se qualifiquem, busquem ambientes que eles possam aprender sobre gestão de negócios, sobre marketing, sobre análise de dados, para que eles possam aplicar lá na sua clínica, né? Porque muitas vezes o médico é um profissional ali liberal que depende exclusivamente da sua força de trabalho, mas ele está com um negócio na mão, através da sua clínica, que ele pode potencializar e escalar muito mais isso e ter mais tempo, né? Afinal de contas, eu acho o médico assim, uma profissão meio injusta, porque se você for pensar, geralmente quem é médico mais na minha idade, Raiz. então assim, eram os mais inteligentes que passaram ali no vestibular, tiveram mais trabalho para passar no vestibular. A faculdade é a mais longa, depois tem residência, tem 2 residências muitas vezes, e depois ainda depende exclusivamente do trabalho dele. No dia que ele não trabalha, ele não ganha. Então, eu acho que ele pode mudar esse cenário através do empreendedorismo. Legal. Fica aí o próximo negócio dele, porque o pessoal fala, isso é igual cachaça, empreender, porque a gente vai vendo, né, a oportunidade no outro, e olha, tem uma oportunidade ali, deixa eu ensinar isso aqui, e aí acaba virando um negócio. Mas é isso, eu também sou muito grata pela decisão, venho também de uma família, né, minha mãe é da saúde, e queria que eu fizesse radiologia, inclusive. Falei, mãe, você precisa fazer análise de perfil comportamental. Meu amigo, foi sensacional. Vamos para o quadro final aqui, que é a última página, Dicas de Ouro, tá? Esse é um momento de respostas rápidas, sinceras, velocidade. Bora? Nossa. Empreender é luta diária. um hábito que te mantém disciplinado. Acordar cedo. Um erro que te ensinou muito. Não estar em ambientes prósperos. Uma palavra que define a sua liderança. Nossa, isso aqui é difícil. Hein? Uma palavra. Teimosia. Um valor inegociável no seu negócio. Transparência. O mentor ou referência que te inspira. Marcelo Germano, do Empresa Autogerenciável. Uma dica de ouro para quem quer empreender na saúde. Começa. Uma frase que guia as suas decisões. Analise sempre antes de tomar alguma atitude. O que é sucesso para você hoje? Tempo. E se seu negócio fosse uma pessoa, como ela seria? Seria uma pessoa bem madura, que sabe o que quer. É um adulto, né? É isso. Obrigada, foi ótimo. Obrigado a Sucesso você. mesmo. Espero que a gente se encontre muito e que a indicação é algo que a gente viu que é super importante, né? Alguém só indica quando está satisfeito, né? E que o Páginas Amarelas, a nossa Listel, que também é
é inovar, né? É buscar um lugar seguro para que a população, para que os clientes, eles possam escolher as empresas. Ter oportunidade, porque às vezes você vai em tantas reuniões para escolher uma, aqui nós vamos ter vários donos de agência. Aqui nós vamos ter várias empresas, restaurantes e dentre tantas empresas, a advocacia, e que as pessoas possam escolher por princípios, por valores, por geração, poder ter essa oportunidade, né, de escolher e dar o match, Dá um match, né? igual você falou, e que muitas pessoas ainda, né, possam te ouvir e que esse seja um bom veículo e que você possa indicar tanto empresas que você consumiria para estarem aqui conosco e nós também, caso você veja que faça sentido estar aqui, tá? Bom demais. Obrigada, foi Obrigado, muito você, cara. bom. Foi bom Estou esperando demais. sua esposa do lado de lá, no consultório aberto, fica aí a dica. E para você, como sempre, vou deixar aqui na descrição do nosso programa como e onde encontrá-lo, seja para Leves, ele foi 2 em 1, né? Ou para Cerebral Marketing, e até a próxima página.